Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando. Vocês estão curtindo, comentando, tá maravilhosa essa interação. E hoje nós temos um convidado muito especial. Eu sou Angélica Oliveira, sou estrategista comportamental, falando de Orlando, Flórida. E nós vamos falar com uma pessoa assim ímpar, com características únicas, que faz um trabalho muito personalizado, que tem mexido aqui com a comunidade brasileira em Orlando, que é o Lodi. Seja bem-vindo, Lodi. Oi, Angélica, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha história e da minha arte com você. Que alegria. Ele faz um trabalho incrível, eu vi já alguns tênis, a gente vai falar sobre eles. Apesar de eu ter um movimento negócio sobre saltos, são todas sobre saltos, mas usamos tênis também. Muito Queremos legal. saber sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho, quem é você? Como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou o Lodi Moraes. Bom, eu nasci numa cidadezinha do Piauí chamada Canto do Buriti. E migrei para São Paulo muito cedo com meus pais, eu tinha 6 anos de idade. E o meu contato com personalização começou também muito cedo. Eu jogava futebol federado e eu personalizava as minhas chuteiras porque eu achava muito sem graça naquela época. A maioria das chuteiras não é como hoje, que eram todas coloridas. Eram todas predominantemente pretas. E aí eu mesmo começava a personalizar minhas chuteiras, personalizava também de alguns jogadores. E foi aí assim que eu comecei com o lance da personalização de calçados, digamos assim. Que legal! E aí em 2019, eu já tinha vindo de férias para Orlando algumas vezes com a minha família. E em 2019, final de 2018, a gente sofreu um assalto. Eu sofri um assalto bem violento, eu estava com meu filho e com a Vanessa, minha esposa, grávida, na frente de casa. E ali foi meio que a gota d'água pra gente. E aí a gente decidiu migrar mais por conta de segurança mesmo. E aí a gente escolheu os Estados Unidos, escolhemos Orlando e estamos aqui desde então. Você escolheu, eu sempre brinco que a cidade é a melhor cidade do Brasil, Orlando. A melhor cidade do Brasil, que Orlando. deu certo. A gente escolheu a Flórida por conta do clima, né? Porque a gente não queria frio, neve, esse tipo de coisa. A gente achou que era mais fácil a adaptação, exatamente. Morar num estado mais ou menos parecido com o nosso. E aqui é bem parecido realmente o clima com o nosso do Brasil. E aí a gente tá aqui até hoje. Que delícia. E como é que foi a adaptação de vocês? Você falou que lá você jogava, no Brasil você jogava, fazia a arte nos calçados e tudo mais. Quer dizer, um talento que você explora hoje. Mas sempre foi assim? Chegou aqui, já tudo fácil, tranquilo? Não. Foi bem complicadinho, como todo imigrante no começo. É bem difícil, bem complicado. Trabalhei na construção assim que cheguei aqui. E os tênis vieram um pouco depois. Na verdade, eu tive, de quando eu comecei a personalizar até eu me profissionalizar de fato, teve uma lacuna aí de tempo. Eu trabalhei no Brasil em lojas de tênis por muitos anos, fiz treinamento de anatomia, tecnologia, materiais, tudo isso. Olha isso, é interessante você falar, não é simples, só pintou, né? Fez uma pinturazinha, alguma coisa. Tem todo um estudo por trás. E aí eu estudava, aí como eu trabalhava nessas lojas, eles tinham bastante treinamentos de tecnologia, amortecimento, enfim, toda a parte de construção do calçado. E aí eu fiz todos esses treinamentos e aí eu me apaixonei pelo mundo do tênis. E naquela época ainda eu não personalizava. Mas habilidades manuais, assim, coisas manuais sempre tiveram no meu cotidiano, porque meu pai é marceneiro. Entendi. E eu me formei em marcenaria também, né, no Senai, quando jovem. E a minha mãe era costureira. Então era dentro da sua rotina, a habilidade. Estava dentro da minha rotina. E isso foi muito legal para mim, porque hoje eu utilizo isso dos meus projetos. Então, eu personalizo desde a caixa até o tênis final. Do seu pai e da sua mãe, você fez a combinação. Exato. Gente, que legal! E aí eu costuro peças nos tênis também. Que faço legal. alguns dust bags também que eu coloco junto nos kits. Eu mesmo que costuro, eu mesmo que faço. Faço bolsa, faço um monte de coisa. Uau, e a gente vai descobrindo as coisas. Faz bolsa também? Essa parte eu não sabia. Faço bolsa também. Você entrega tudo aqui. Lembra, tem um movimento de mulheres, de bis, mulheres maravilhosas. Muita gente vai estar assistindo o nosso canal do mundo inteiro. Então, é a oportunidade que você tem de nos trazer esse conteúdo, de nos trazer essa informação toda. E aí, enfim, aí a costura eu tive muito contato sempre. Eu tenho até algumas memórias afetivas com a minha mãe, porque quando a gente chegou em São Paulo, vindo do Piauí, a minha mãe arrumou um trabalho numa confecção.
E aí não tinha com quem me deixar, e aí eu ia com ela. Olha aí. E aí tinha algumas máquinas lá nas confecções que as mulheres não usavam, então eu ficava toda hora perguntando. Então meu contato com máquina de costura também foi desde muito cedo. E aí eu aprendi a Você tinha quantos costurar. anos? Eu tinha 7. Tá vendo? A gente não pode subestimar. Ah, é criança, não tá prestando atenção, não tá vendo. A pessoa que fala que pensa, porque a criança é um radarzinho que absorve tudo. Tudo, é E verdade. talvez ali nasceu até em você e despertou um talento. É. Que legal. E aí dali eu comecei, eu costurava. E aí na adolescência, assim, minha mãe ficava meio louca comigo, porque todas as roupas que eu comprava eu gostava de mexer. Eu nunca deixava. Nossa, que Personalizava, costurava, mudava o corte, fazia um monte de Que coisa. legal, que criatividade, né? Nasceu com o dom mesmo. Aí então eu sempre tive muito contato com coisas manuais mesmo, né? E aí por um tempo trabalhei, como eu te falei, trabalhei nas lojas de calçados, aprendi toda a tecnologia e tudo mais. Então fui me aprofundando, estudei tudo isso e hoje eu consigo montar um tênis do zero. Se eu quiser, por exemplo, eu consigo costurar um tênis do zero. Construir do zero fazer mesmo. no pé, né? Isso, conforme a medida, Uau, conforme o molde. muito legal. É muito legal. E aí, você, por exemplo, você falou, você chegou para aqui como imigrante, vários desafios. Criança pequena, né? Você falou que tinha um filho pequeno, outro acho que estava na barriga, ou nasceu aqui, não sei, ou nasceu Na verdade, logo depois. na verdade quando a gente chegou, a Manuela tinha 1 aninho e pouco. Então, Quase crianças. 2 anos. E o Pedro, que é o meu mais velho, tinha 6 anos de idade. Ok, mas então é uma família, né? Uma Com 2 família, filhos, vem para cá, é um desafio. Qual que foi o maior desafio para você? Eu acho que, na verdade, quando você imigra e você vai para um outro país, tudo acaba sendo um desafio, porque é tudo muito novo. Então, até a gente se estabilizar, se estabelecer enfim, né? entender como que Dinâmica. funcionava. Por mais que aqui tenha muitos brasileiros e muitos panos, a Mas cultura é diferente. Então, na verdade, você acaba tendo que vencer um desafio todo dia. Mas foi muito prazeroso o nosso trajeto até aqui, toda a nossa estada. Graças a Deus a gente sempre teve muita resiliência e Papai do Céu sempre ajudou muito. Coisa boa. Eu falo que quando a gente chega, para mim, pelo menos foi assim, as coisas mais simples, que eu passava a mão no telefone e resolvia em 2 minutos no Brasil, para mim o maior desafio foi esse. Primeiro que eu passar a mão no telefone e resolver já não era uma realidade, porque eu não tinha o idioma. Mas a dinâmica, o raciocínio, o jeito de pensar, de construir crédito, as coisas da rotina. Como pedir uma conta, como é que eu vou pedir para colocar luz no apartamento? Eu não sabia fazer. As tudo um coisas desafio, mais realmente. simples se tornam um grande desafio. É verdade, é verdade. E é isso aí, a gente chegou aqui com tudo isso para resolver e aprendendo. E a gente não quis fazer nenhuma consultoria com ninguém. A gente realmente tentou vir, porque a gente já tinha vindo outras vezes, então a gente sabia mais ou menos como a cidade funcionava, o que é completamente diferente também de quando você vem como turista para vir para exatamente. E aí foi um desafio, e aí a gente tá aí vencendo um leão por dia, na verdade. Vencendo, muito bem. Eu costumo dizer sobre isso que você falou de turista, eu já levei minha mãe, graças a Deus, a alguns países, e eu tinha uma promessa de Deus de morar fora. Mas eu nunca imaginei a América. Imaginava outros lugares, por outros contextos e tal. Todo país que eu chegava, minha mãe ficava assim, gostei daqui. Moraria aqui. Ela falou isso 1, 2, 3, no quinto eu falei, mas meu amor, como turista, você mora em qualquer lugar do mundo com a vida de turista, uma semana, 15 dias. Eu quero ver a vida real. A vida real é um pouquinho mais complicada. Diferente, mas vale a pena. Passando, tem que persistir. É verdade. Porque se você tivesse desistido, teve vontade de desistir? Fala a verdade. Um dia sim, 2 não. Adorei. É sempre um desafio, né, Angélica? É um dia por vez, né? Realmente vencendo um dia por vez. Eu acredito que para a mulher é um pouco mais complicado do que para o homem. A Vanessa, a minha esposa, acho que ela sofreu um pouco mais que eu. Em que aspecto que você acha? Saudade da família, dos pais, das irmãs. Entendi. Homem é um pouco mais desapegado com essas coisas. Pode ser, faz sentido. Realmente. Então eu sofri menos por esse lado, assim, sabe? Não que eu sou desapegado da família, não é isso. A gente sente muita saudade. Só que eu acho que pra mulher é um pouco... O processamento é diferente, talvez? Porque ela tinha toda a rede de apoio lá, com a mãe dela, com as crianças. Com certeza ela sentiu demais. Exato. E aí é um pouquinho... Com 2 crianças pequenas, sem rede de apoio nenhuma. Quando eu falo nenhuma,
É nenhuma. É Tem gente que não nenhuma. entende quem tá fora. Não é nenhuma, Não é nenhuma entende. mesmo. É, que pra você fazer. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que ela tinha um bebê pequeno, na época da pandemia foi ter neném, e com quem deixar o pequeno se ninguém podia sair de casa e não podia. Como é que faz? Vai ter um neném e o outro que tem nem 2 aninhos, ninguém podia sair de casa, não tinha babá pra ficar com a criança. Pois E é. como ela vai sozinha ter o bebê? Tinha que o marido acompanhar. É. Quando a gente fala não tem rede de apoio, é nesse nível. Não tem ninguém. Então eu acho que por isso ela sofreu assim, bem Faz mais. sentido isso que Bem você tá mais, falando. bem mais que eu, mas a gente sempre se apoiou e com relação a isso foi muito interessante porque a gente chegou um pouco antes de estourar a pandemia. Eu acredito que foi uns 8 meses antes, se não me engano, então logo estourou a pandemia. 8 meses você vivendo num país diferente, você há de convir comigo que é quase nada. É, Eu entendo o que você está falando. Eu cheguei 3 semanas antes. Eu nem sabia que. Ninguém nem sabia que ia dar pandemia, né? Eu cheguei finalzinho de fevereiro. pois é, Em pois é. março deu pandemia. Pois é, a gente chegou, eu cheguei acho que entre 6 e 8 meses, eu sou meio ruim com data, mas Mas foi você estava ali, adaptando ainda. Eu sei o que você está falando. sim, É puxado. e assim, foi bastante complicado durante a pandemia. Bom, a gente viu o que aconteceu, que foi realmente bem Mundial, né? complicado, é mundial. E ali foi um momento de divisor de águas pra gente no país. Ou a gente voltava pra casa, ou a gente seguia aqui. Então ele foi um momento de bastante tensão pra gente tentar ver o que faria. Bom, acabamos ficando e tá dando tudo certo, graças a Deus. Lógico. O que você acha que foi decisivo para vocês conseguirem ficar? A resiliência, a nossa resiliência. Eu acho que a gente foi bastante resiliente. Porque não é fácil, realmente, você encarar uma pandemia como foi fora do país. A gente via muita gente próxima indo embora, desistindo, deixando tudo pra trás, indo embora. E a gente falava, que loucura, como é que vai ser? E a gente não tinha certeza de nada, Eu mas ia falar isso. Não tinha ninguém. Hoje a gente fala, foi uma pandemia de tanto tempo, foi assim. Mas na ocasião ninguém sabia o que ia acontecer. absolutamente nada. Ninguém sabia o que ia acontecer. Bom, a gente decidiu acreditar num objetivo que a gente traçou, num plano que a gente fez. E graças a Deus tem dado certo. Maravilha. E fazem mais ou menos 6 anos que você falou que veio. Isso, 5 anos e pouco. isso. Quando você chegou, você imaginaria que a sua carreira, que a sua vida seria como é hoje? Você tinha N- essa pretensão assim, tipo, não, eu tô vivendo tudo que eu sonhei. Não, eu não imaginava. Não imaginava. Eu. Assim, quando a gente planeja alguma coisa, a gente coloca na cabeça um objetivo, a gente idealiza um objetivo, a gente tenta correr atrás disso para a gente poder, enfim, se desenvolver e tudo mais. Mas a gente nunca sabe que caminho que a gente vai tomar. E eu dei muita sorte de encontrar, assim, pessoas maravilhosas que acreditaram no meu trabalho. Um foi o Rodrigo Branco, que eu comentei com você em off. No meio da pandemia, ele fez um stories e ele falou: se tiver algum brasileiro que tem que presta algum serviço, que faz algum negócio, me manda aqui que eu vou divulgar. E aí eu mandei para ele o meu Instagram, falei para ele: ó, Rodrigo, ó, eu faço alguns tênis personalizados e tal. E aí ele gostou muito e ele me divulgou. E aí começou a vir bastante gente, pessoas perguntando e tal. E aí eu fui e fiz, acho que um ano depois, mandei mensagem para ele agradecendo por ele ter divulgado e tal. E aí 1 ano depois eu falei: cara, eu preciso agradecer. Deus falou comigo e falou assim: você precisa agradecer esse cara de alguma forma. E eu falei: nada melhor do que eu presentear ele com uma arte minha, para agradecer ele realmente, materializar a gratidão. Aham. Aquilo que eu te falei também ali nos bastidores. Eu acredito muito nisso. E aí eu falei: cara, eu preciso materializar essa gratidão que eu sinto por ele. Inclusive, um beijo, um abraço, Rodrigo Branco, se você estiver vendo. Obrigado, sou muito grato pelo que você fez por mim. E aí ali entrei em contato com ele e falei: Rodrigo, preciso te presentear. Eu queria te dar um presente e tal. Aí falou: pô, bacana, tal. Aí nos encontramos e aí a Sofia, que é a filha dele, Uhum. escolheu um tema do Avatar, e aí eu dei um tênis pra ele do Avatar. E foi ali que começou, e foi ali que tudo começou. Ele divulgou o tênis, me marcou no Instagram e tal. E aí eu lembro que tava vindo Ivete Sangalo, aí foi quando eu fiz Ivete Sangalo. Ela Legal. usou o tênis pra ir no show da Beyoncé. E aí tudo mudou. Uau, que E aí tudo legal. começou a acontecer. Aí fiz Sabrina Sato, fiz um monte de gente bacana. E através do Rodrigo Branco também conheci a Priscila Trisca, que Uhum. também foi uma outra pessoa maravilhosa na minha vida, me ajudou e me ajuda muito, assim. Então
todos os artistas que ela traz e tal, ela... Pô, tem o Lorde e tal, a gente sempre faz acontecer alguma coisa. Então, sou muito grato a essas duas pessoas. Dei muita sorte de encontrar com eles no caminho. Que legal. Eu costumo dizer que gratidão é a mãe de todas as virtudes. E Exatamente, eu é. acho que uma pessoa que é grata é o principal passo para todas as outras coisas. Porque se você não é grato no pouco, você não é grato no muito. Se não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E a Verdade. gratidão, e eu também gosto disso que você falou, de materializar. Porque falar que ama, agradecer, até aqueles ursinhos. No Brasil chamava no ursinho de 1,99, aqui é o do Dollar Tree, né? Do 1,25. Mas falar que ama, falar que é grato, qualquer boca abre e fala que é. Agora, materializar a gratidão é diferente. É Com diferente. atos, palavras e ações. Isso é muito Eu, legal. eu acho que... Eu concordo 100% com isso. Eu acho que por mais que a gente se sinta grato, um obrigado é legal, mostrar gratidão em formas de palavras e atitudes é legal, mas eu acho que quando você materializa isso, é de fato um momento especial. E é o que eu tento fazer com todas as artes que eu faço. Eu tento contar histórias através delas, eu tento celebrar momentos através delas e materializar a gratidão também. Não, sensacional isso. Eu imagino o impacto das pessoas que quando recebem, porque é um presente único, não tem dois no mundo. É muito legal, é bem gratificante também as entregas que a gente faz. Por exemplo, quando eu fiz a entrega do Carlinhos Maia, por exemplo. Ele é um cara que ele pode ter qualquer coisa. E foi essa frase que ele falou: cara, eu posso ter tudo que eu quiser. E tipo, eu tô surpreendido, tô surpreso com esse tênis. Então foi muito legal isso. Eu acho foi que muito isso não tem bacana. preço, né? Eu costumo dizer que dinheiro você faz de várias formas. Porque ganhar quem ganha é criança, né? Nós adultos fazemos dinheiro. Fazemos, Você exato. pode fazer dinheiro de várias formas, todo o trabalho eu acho digno, eu não vejo problema nenhum. Se é obra, se é construção, se é limpeza, eu não vejo problema nenhum com isso. É só Sim. um ofício. Agora, você ter a oportunidade, eu vivo isso e eu creio que você também. Você ter a oportunidade de ver uma missão, de fazer a diferença na vida das pessoas através de um trabalho, eu acho que assim, é zerar o jogo, né? A Exato. realização, muito mais do que dinheiro, você parar, pensar naquela pessoa, celebrar aquele momento através da sua arte, eu acho que deve ser impactante. E é isso realmente que eu tento trabalhar. Eu não entrego só um tênis personalizado, sabe? Eu tento realmente entregar uma experiência. Tanto que eu digo que minha meta é 1 milhão de sorrisos, porque quando você recebe um presente como esse, uma caixa como essa, não sou só porque sou eu que faço, existem vários artistas que também trabalham com o mesmo que eu faço, óbvio, mas quando você entrega uma peça dessa e você vê um sorriso na pessoa, assim, tipo, que você vê que é sincero, aquilo acaba valendo mais, porque o dinheiro acaba sendo uma consequência de tudo isso. Então, o que eu tento realmente é tocar o coração das pessoas com a minha arte, em primeiro lugar. E aí, o O dinheiro resto é consequência, ok. o dinheiro é Mas eu consequência. fico muito feliz com isso, né? Porque eu fico imaginando assim, você parar tudo, planejar, pensar. E se a gente está no país do Times Money, que tudo é para ontem, tudo é rápido, tudo é. Como que é? Não é genérico, é de carreira, assim, tem um monte, tudo igual. É tudo commodity. Produtividade, assim, tudo é rápido, rápido, um monte de gente faz um monte, come rápido, faz tudo rápido. E aí eu fico imaginando que eu já vi alguns stories seus, você está num espaço maravilhoso, eu sei que você inaugurou um espaço muito legal. Então você parar tudo, pensar naquela pessoa. Ela, às vezes, a gente não sabe quais lugares esses tênis vai caminhar com ela, né? Ela vai para quais lugares e as memórias que ela pode fazer através disso. Sim. E é realmente isso, porque, como eu estava te falando, eu tenho uma história do Maurício de Souza, do Turma da Mônica. Entreguei um tênis para ele. E foi quando eu realmente me senti validado como artista, porque você receber um elogio sincero e um sorriso de um cara com um legado tão gigantesco como ele, acabou realmente me validando como artista, sabe? E aí o que me deixa mais feliz ainda é uma coisa que você não consegue monetizar. Eu não consigo monetizar isso, sabe? Porque ele usa o tênis em todos os eventos que ele vai. Nossa, que legal. E aí, tipo, isso me deixa, assim, poderia me envaidecer, sabe? Mas ele é uma pessoa tão simples, ele recebeu eu e minha família de uma forma tão especial, ele é tão humilde, simples mesmo, de uma luz incrível que você fala, cara, eu não posso me envaidecer com isso. Eu só posso ser grato pela oportunidade. E foi uma história muito, muito legal mesmo. Eu não sei se você sabe, mas o Maurício de Souza, ele tem um personagem que é o Horácio. O Horácio é o dinossaurinho lá, o dinossaurinho verde. Ele foi o único que escreveu
e desenhou Horácio durante toda a vida. Esse é o primeiro personagem da Turma da Mônica, é o Horácio. Todos os personagens, a maioria dos personagens da Turma da Mônica, eles são baseados em alguém da família. E eles têm a essência de um deles. E o Maurício de Souza é o Horácio. Olha, não sabia. Então assim, foi Que muito, legal, isso aí eu não foi sabia, muito não. impactante. E aí eu fiz um tênis do Horácio, ficou bem que legal. legal. Ficou bem bacana, ele gostou bastante, ele vai em todos os eventos. Então isso eu não consigo monetizar, isso vale muito mais do que dinheiro. Muito mais. É isso que eu tô falando. A realização de você estar cumprindo um propósito, de você dar um sorriso. Eu amei isso que você falou da sua meta de 1 milhão de sorrisos. Você fazer a diferença na vida da pessoa, né? Exato. E De uma assim, forma, entre aspas, tá? Põe bem entre aspas. Uma forma simples. Mas uma forma simples que toca o coração de forma única. exato, porque é uma peça exclusiva. Aí se a gente levar pro lado comercial da coisa, é uma peça 100% exclusiva. Ninguém vai ter uma peça igual a sua, porque é uma peça que vai contar a sua história ali. Então é sempre o que eu procuro fazer em todas as minhas artes. Então eu pesquiso muito a pessoa antes de fazer. Quando, por exemplo, é um presente. Preciso presentear fulano de tal. Eu entro lá, pesquiso, vejo o que a pessoa gosta. Pergunto pra pessoa que vai dar de presente alguma passagem que marcou essa pessoa, o que ela gostaria de Que ver. legal. E aí é assim que Não, a minha gente mente acaba já tá compondo. voando. Minha linguagem do amor é presente, né? Então eu amo dar e receber presente. A minha mente já tá voando aqui com algumas ideias, mas eu não vou falar agora. Minha mente já tá. Porque é muito legal. Eu gosto muito disso. Eu acho que a vida é tão corrida para todo mundo. O que eu mais vejo é as pessoas no piloto automático, que só vai, não para, não processa. A grande maioria vem para a América para realizar sonhos. A grande maioria vem para a América em prol da família. A grande maioria. E no meio do caminho, até como mentora, eu já peguei muitos casos de homens e mulheres que no meio do caminho perdem família, perdem os filhos dentro da própria casa, perdem os relacionamentos, pensando só no times money. E eu, assim, amo isso, de olhar para você. Você é um artista que faz com coração e entende que o dinheiro é uma consequência, mas não é a sua prioridade. Seu coração nitidamente não está nisso. Eu gosto muito, sabe? Desse tipo de coisa. Porque nós estamos, como eu disse, no país do times money. Sim. E muitas vezes a pessoa põe o dinheiro na frente. E realmente, nesse caso, realmente não tá mesmo. O dinheiro não tá na frente. Tanto que eu tenho outros negócios em paralelo com os tênis. Que é onde eu realmente faço o meu dinheiro, que é a minha empresa, o meu sustento e tudo mais. Óbvio, o objetivo é viver só da minha falar, arte. pelo menos não por enquanto, tá construindo isso. Exato, né? então eu tô numa fase de realmente de construir Que isso. legal. E eu não abro mão que seja dessa forma. Então eu não quero que seja um commodity realmente, sabe? Eu quero que realmente cada peça seja pensado exclusivamente para aquela pessoa. Que legal. Uma das premissas aí pra gente seguir com esse trabalho. Sabe que eu tenho um movimento de mulheres que chama Negócios Sobre Saltos. Na verdade, toda a minha esteira de serviços chama Negócios Sobre Saltos. Inclusive, eu tenho acompanhado, é um trabalho bem legal que você faz, parabéns. Muito obrigada. E é um trabalho com mulheres de business. Claro que são mulheres que têm uma visão de mercado. Eu não tenho milhares de mulheres, meu grupo não é de milhares de mulheres, mas são mulheres que produzem milhões. Então, teve o livro da primeira edição, né? Teve o primeiro livro, agora nós vamos lançar o segundo. Só que eu não abro mão. Eu gostei de outra coisa que eu vi em você, que são princípios. Eu escolhi, para fazer o segundo livro, foram 119 reuniões com 286 mulheres. Durante 10 meses, eu entrevistei todas para tirar 50. Eu não abro mão disso, porque não é pagou, levou. Exato. Eu preciso saber que eu estou diante de mulheres não perfeitas, mas que têm princípios e valores. Porque isso, para mim, é inegociável. Vamos ter defeitos, vamos aprender muita coisa juntos, vamos crescer juntos. Mas princípios e valores, para mim, isso é inegociável, mas é a essência. Exato. E é uma essência de um trabalho sério. Então, é muito legal olhar para você. Eu sempre falo, eu não saio da minha casa para ficar analisando ninguém, mas eu sou estrategista comportamental. Eu vejo comportamento, não tem como eu falar que não. E eu creio muito nesse coração da entrega, dessa gratidão, de colocar o propósito na frente. E você está construindo uma jornada. Você só tem 6 anos de América. E já tem o privilégio hoje de fazer arte, a sua arte. Não só fazer arte, mas encantar outras pessoas através da sua arte. Isso é um privilégio para um imigrante. É maravilhoso. De fato. Prestigiado com grandes nomes, né? Artistas,
cantores já usaram, famosos já usaram e recomendam e amaram essa experiência. E eles poderiam comprar qualquer coisa. Mas o que Exato. você proporcionou, não. É isso que me deixa mais feliz. É por isso que eu te falei. Esses princípios, eu não abro realmente mão disso, sabe? Porque lá na frente a gente vai colher o que a gente Eu está creio nisso plantando também. hoje. Então eu realmente não abro mão disso. Uma outra história muito legal sobre isso que você falou, dos artistas e tal. Claro, isso me envaidece, isso É um reconhecimento. isso comercialmente é um reconhecimento, me gera bastante autoridade. E eu fico muito, muito feliz com isso. E a maioria das pessoas que me mandam direct lá, você faz pra pessoas normais também ou só pra famosos? Eu falo, não, gente, é porque o famoso a gente acaba Chama postando atenção. pra poder gerar autoridade, pra ver que realmente. Aí a gente pensando um pouquinho do lado do business, pra gente poder realmente, pô, se aquele cara usou, é porque Vou dar uma alguma coisa olhada. ali tem, Aham. entende? É que nem Sabrina Sato, por exemplo. Sabrina Sato, eu fiz um pra ela e pra filha dela, pra Zoe, em 2023. Ela veio agora de férias e ela tava com o tênis no pé. Que legal. Então, assim, ela é a Sabrina Sato, sabe? Ela deveria ter qualquer coisa no pé. Qualquer coisa ela poderia ter no pé. E ela tava com o tênis que eu fiz pra ela. Então, isso, de certa forma, também me deixa orgulhoso do trabalho que eu venho fazendo, sabe? E é por isso que eu não posso simplesmente transformar isso num commodity e só pelo dinheiro. Tipo, não é só isso, sabe? Não é. Por mais que a gente precisa de dinheiro Claro, não faz pra parte. sobreviver faz nesse parte. país. Não. Faz Mas, parte. Você sim, merece, não é sobreviver, você merece viver. exato, Você encanta pessoas, você faz o seu trabalho. É justo. A Bíblia diz que justo é o trabalhador do seu salário. Então, é isso. É Tem que isso. fazer isso mesmo. E eu desafio qualquer pessoa que tá acompanhando você aqui, eu desafio ela a presentear alguém com um tênis desse e não arrancar um sorriso sincero e um sentimento bacana. Eu imagino. É, Eu imagino. é bem legal. Muito legal. É por isso que eu te falo que o mais importante pra mim é a experiência. Sabe? Tipo, é a experiência. Tipo, se eu venho, por exemplo, você vai me falar assim, Lorde, eu preciso. Eu quero presentear fulano de tal, isso. Beleza, você vai me pagar pra eu te falar. Mas se aquilo não despertar naquela pessoa. Claro, todo mundo fica feliz em ganhar um presente. Qualquer pessoa vai ficar feliz em ganhar mas um presente. personalizado é diferente. Mas a experiência que aquela pessoa. Você jamais será esquecida. Isso é um fato, sabe? Porque você pensou na pessoa de contar uma história dela ali. Tanto que a maioria das pessoas, tipo, não querem usar os tênis. Eu imagino, coloca ali num Cara, pedestal, né? o Carlinhos Maia deixou num quadro, Bruno Avelar, eu entreguei um pra ele também. É como se fosse um quadro, a caixa que eu faço Aham. lá e tal. Deixou lá também, pendurado, num lugar bem bacana. Então, mas eu falo, tem que pisar no chão pelo menos uma vez pra ter que usou. Mas é isso, sabe? É isso. Eu acho que é um pouquinho do que a gente faz, do trabalho que eu venho tentando fazer. E o que você diria hoje para aquele rapaz, 6 anos atrás, que migrou com 2 crianças pequenas, um sonho? O que você, de 5 anos depois, falaria? Se eu pudesse voltar, o que eu Se falaria você pra olhasse ele? para trás, o que você falaria para ele? Eu falaria, vai em frente, acredita. Continua firme que vai dar certo. Persistir. Persiste. Porque Tenha tem. resiliência. Porque aqui, Angélica, a gente cai muito. É uma vida de muitas quedas. Quem sai do seu país claro, na situação financeira que a gente veio, com pouca grana, com pouco dinheiro para tentar começar uma vida. Eu acredito que até quem vem com bastante dinheiro tem muitas quedas aqui. Acontece muita coisa. Então, assim, se você vem para América e você não tem resiliência, você não fica, você É. volta. Não, mas você falou tudo. Eu atendo pessoas que. Já atendi, na verdade. Pessoas que vêm para cá com recurso, com visto, com idioma e não se adaptam. Não consegue. Porque quem vem sem uma dessas coisas fala assim: mas é porque se eu soubesse inglês era mais fácil. Porque se eu tivesse o visto perfeitinho, certinho, era mais fácil. Porque se eu tivesse vindo com dinheiro era mais fácil. E eu te falo que eu já conheço pessoas que vieram com esses 3 e pediram para voltar. Pois é. Não se adaptaram. Porque as pessoas lembram de tudo. O lugar que ela vai morar, que tem que ser perto da escola, né? Uma escola de qualidade, o carro, isso e aquilo. Só que ela não cuida daqui, ó. Ela não cuida da mentalidade nem das emoções. E aí, não adianta. Quem vai prevalecer sempre é a sua mentalidade e como você faz a administração disso. Então, eu já vi muita gente com recursos, eu já vi casais, assim, era o sonho do marido, o marido veio, super bem estabelecido. E a mulher fala assim, eu não dou conta.
Eu não tenho como, eu preciso voltar Isso e é, ter que isso é muito, voltar. isso é muito, muito, muito Muito verdade. O comum. que você está falando é muito verdade. Eu acredito que se você mentalmente e emocionalmente não estiver preparado, é bastante complicado. Eu acredito que até mais psicologicamente preparado, porque emoção você vai Administrar. viver uma gangorra de emoções aqui. É muito complicado. Então, hora você está emocionalmente bem, mal, Não, se mas viver de emoção psicológica complica. mas psicologicamente você tem que estar com um objetivo muito bem traçado e com vontade realmente de conseguir mudar de vida. Você mencionou que as pessoas se planejam para vir com família e tal e acabam voltando. Então, o nosso planejamento foi para vir porque era a família toda. Porque se é uma pessoa que vem sozinha, só ela, meu, deu ruim, você Vira entra, as costas. É. vai pro carro, ou vai Ah, embora, tá, se vira, ou entendi. vai pro carro e Sim, dorme no você se carro vira. e se, Sim. entendeu? Se Por isso que eu vira. falei, como é que foi você chegar aqui com 2 crianças pequenas? Por isso que eu falei, uma coisa é você se virar, outra coisa é você estar com 2 crianças pequenas. Eu falo assim, para homem, para mulher, apesar de eu ter um movimento de mulheres que é feminino ou não é feminista, respeito todos os movimentos, mas eu não acho que mulher nem homem um é melhor nem pior que o outro. Só Sem temos dúvida. demandas diferentes, características diferentes. Então, eu sei que tem muitas demandas para mulher, assim como tem muitas para homem. Mas, em particular, em termos, a mulher tem de adaptar, todos temos. Mas, assim, eu acho que, nesse caso, né, você vir com 2 crianças pequenas, esposa, a pressão de eu tenho que sustentar, sabe, do sustento, e sua mulher cuidando dos 2 pequenos sozinhos, sem rede de apoio. Então, é uma pressão que é assim, ou o casal une de vez e se fortalece, ou é uma briga constante. E aí o que era para ser bênção, que veio por conta da família, é onde começa a se desgastar. Então, eu acho que uma das coisas que vale muito a pena é o casal combinar assim, ó, nós estamos juntos e não ter opção de volta. Porque se começar a deixar a opção, isso e aquilo, na primeira, você pode, às vezes, não cair na primeira, não cair na segunda, acorda um dia com a emoção virada, porque não administra a mentalidade. Uhum. Deu pra mim, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E às vezes era só um pouquinho que faltava. Exato. Eu concordo 100% com isso. Então, assim, é realmente isso. E eu acho que, assim, a, a Vanessa, a minha esposa, ela tem uma parcela muito importante de participação em a gente estar aqui hoje. Ela realmente foi muito resiliente, foi muito forte. Então, eu devo muita coisa a ela. A nossa família deve muita coisa a ela, porque ela segurou uma onda braba. Enfim, quando a gente chega aqui, como eu falei pra você, a gente tem que fazer dinheiro rápido. E a forma de fazer dinheiro rápido aqui, todo mundo sabe, é construção pro homem. Não tem muito o que fazer. É garantido, né? Isso. Construção para o homem, limpeza para a mulher, você não precisa raciocinar. É É garantido que isso. você vai ter. É isso e acabou. Você tem que vir preparado para isso. Então eu me preparei psicologicamente, como eu falei para você, que eu sou formado em marcenaria, então eu tinha muita facilidade com máquina de corte, esse tipo de coisa, então eu já sabia. Então quem estava chegando junto comigo já estava ali um pouquinho atrás, porque eu já tinha noção de medidas. Entendi. Tudo bem que no Brasil a gente trabalha com centímetro e metro e aqui Diferente. Mas você já tinha noção do básico. sim, eu já É só- mexia com você só ferramental adequou, e né? tal. Exatamente. E aí peguei ali as duas primeiras semanas antes de vir para cá, estudei mesmo sobre medidas e tal. Então eu já sabia aonde eu queria atuar. Então eu já planejei direitinho ali. Olha, isso que você falou é muito importante. Eu tô vendo em você. Primeiro, gratidão. Você já me ganhou de eu enxergar a pessoa que eu tô enxergando. Então, gratidão, um coração grato, servidor e tal. E planejamento. Isso é Se muito importante. preparar Uhum. para vir, mesmo sabendo que vão ter desafios. E aí, muito provavelmente, os padrões se repetem do nosso comportamento. Como você se planejou lá atrás para vir, você certamente, todas as outras coisas que você faz, você tende a ser planejado, organizado, já prevendo. O mínimo possível. O mínimo possível. Então, assim, aí como eu já sabia, eu já tinha noção de vídeos e tal. Então, eu já sabia mais ou menos onde eu poderia começar atuando, né? E aí eu falei, tá, então eu vou ser intencional aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso disso, disso e disso para eu atuar nisso, nisso e nisso. Então, eu sei que tem mercado, porque a gente pesquisa. Hoje em dia, a informação está na palma da mão, muito rápido. Coisa de 3 minutos você consegue, enfim, ter toda e qualquer informação que você precisar. Então, até uma dica que eu dou para quem, de repente,
vê você e quer vir para cá, você tem que ser intencional. Você tem que saber aonde você vai, você tem que saber o que você vai fazer para começar. Você tem que saber que vai dar errado. Até quem tá aqui, né? Até Você precisa ser intencional em qualquer coisa da sua vida. Sem dúvida. Quem tá aqui, quem tá em qualquer lugar do mundo. Porque, ok, chegou. Ufa, cheguei. Tá, e agora? E agora? Tem 5 anos de América. E se você não for intencional, o tempo é escasso. Exato. E ser intencional é ter a intenção certa do lugar certo de onde você está gastando a sua energia. Para que você invista a sua energia e não simplesmente gaste a sua energia e o seu tempo. Exatamente. É basicamente isso. Gente, que delícia, né? Um bate-papo gostoso, leve, uma realidade. Eu adoro histórias reais, vida real, que conecta, que funciona. Agora, nossos 3 segundos finais, brincadeira, 3 segundos a mais. Quiser deixar uma mensagem para o pessoal? Eu quero sim, eu queria primeiro agradecer você pelo espaço, muito obrigado. Um prazer. Por eu poder estar aqui, falar um pouco da minha arte, um pouco da minha vida e, de repente, inspirar alguém que estiver aí assistindo a gente. Eu acho que o principal realmente é você ter ali o mínimo de planejamento, ter resiliência e ser verdadeiro com as coisas que você faz, que vai dar tudo certo, sempre. É isso, um passo de cada vez. Eu sempre falo que um passo de cada vez. E os felizes valem por 3. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E você ficou até aqui, você viu quantas coisas na simplicidade de um coração grato, que eu acho que é a essência e é a primícia para o sucesso, porque por isso que eu falo que no negócio sobre salsa a gente está redefinindo o que é sucesso na América. Sucesso, na minha opinião, vai muito além de dinheiro. Então você que ficou aqui até agora, aproveita, já curte, comenta, você vai ler os comentários? Você vai responder? Olha claro, aí, absolutamente. vamos inspirar o artista, por favor. Sem dúvida. Faz comentários. É uma maneira até de a gente te conhecer, saber um pouquinho mais sobre você. Deixa seus comentários. Se inscreve no canal, porque toda semana tem episódios incríveis de histórias reais. E vai ser maravilhoso continuarmos nessa jornada juntos. Até a próxima semana. Mais uma vez, muito obrigada, Lloyd. Obrigado, Angélica. Tchau, Bye. gente.